안녕하세요, 여러분. Nessa aula de hoje, então, nós vamos ver o temido patim. O patim é algo que normalmente os iniciantes no coreano têm muita dificuldade, acham muito difícil, né? Muitos acabam às vezes parando nele e param de estudar, né? Mas o propósito dessa aula de hoje é mostrar para vocês que na verdade ele é muito fácil, tá? Então a gente vai ver isso agora e mostrar para vocês por que o patim na verdade é muito simples. Mas antes então de a gente começar a ver o patim, a gente precisa revisar duas coisas em relação ao sistema de escrita do Hangul. A primeira delas é que vocês já viram que o Hangul ele segue uma ordem de traços na escrita dele. Então a gente vai ter normalmente os traços sendo escritos, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então isso vai ser muito comum, essa ordem de traços, né? A gente sempre aprende ela normalmente já no início, porque isso facilita muito a escrita, né? Torna o caractere um pouco mais fácil de ser escrito, para ficar mais bonitinha a caligrafia, e também porque quando a gente escreve uma letra, uma frase mais comprida, né? Uma frase completa, isso fica melhor, né? Fica mais fácil de ser escrito. Então essa ordem de traços até vocês conseguem conferir naquele vídeo que a gente já postou, que tem a escrita de todo o Hangul com a ordem de traços correta. A segunda coisa então que a gente precisa revisar é a forma de escrita do Hangul em relação aos chamo, que são as sílabas do Hangul, né? Então no Hangul, no alfabeto coreano, a gente não escreve uma ordem linear de uma letra e depois da outra, né? Então A, B, C, D, ele não segue essa mesma ordem de escrita na hora que a gente vai escrever as sílabas. Porque o que acontece? A gente sempre vai ter no coreano uma consoante e depois uma vogal. Então é sempre nessa ordem, consoante mais vogal. E assim a gente forma os chamo, as sílabas, né? Que são as sílabas do coreano. Então, por exemplo, quando a gente tiver uma palavra em que a gente tem, por exemplo, só vogais, na verdade a gente não vai escrever essas vogais soltas, né, como a gente diz. Elas vão ter também do lado delas uma consoante que vem antes. É por isso, né, que a gente já viu que a gente usa a consoante neutra, o ian, né, a nossa bolinha, que a gente vai usar sempre então quando a gente precisa acompanhar uma outra vogal para ela não ficar sozinha. Então, por isso que a gente tem na palavra AI, né, que é criança, a gente escreve ela com A mais I. Mas, na escrita, ela vem acompanhada do ian, dessa bolinha, né, da consoante neutra, que vai vir antes então. Então, a gente vai escrever o ian e depois o A, né? E depois a gente vai escrever o ian e depois o I. Então, assim que a gente escreve ela, nunca vão ficar essas letras soltas. Então, é inclusive por causa dessa lógica dos chamo, da escrita das sílabas no coreano, que o Hangul acaba tendo também esse formato quadradinho, né, que a gente vai ter das sílabas. Então, por causa dessa escrita de consoantes, vogais sempre juntas, é que ele vai acabar tendo esse formato também. Então, vocês vão ver que a gente vai ter vários tipos de sílabas que vão ser escritos, né? A gente vai ter consoante, vogal, né, que é o básico, mas a gente vai ter também consoante, vogal, consoante, né? E assim por diante. Vocês não precisam ficar decorando esses vários tipos de sílabas, porque isso vai aparecer para vocês naturalmente à medida que vocês forem conhecendo as palavras e tendo mais vocabulário. Mas o que é então o patim, afinal? O patim, ele simplesmente é quando a gente tem uma consoante que fica no final do chamo, né? No final da sílaba no coreano. Então a gente vai ter, por exemplo, quando a gente tem uma consoante, uma vogal, e depois a gente vai ter mais uma consoante, que nesse caso vai ficar até escrita embaixo, né? Embaixo dessas duas, dessa consoante e dessa vogal. Então, essa consoante que está embaixo, no final, a gente vai dizer que ela está na posição de patim, porque ela está bem no final da sílaba, né? O mais normal seria a gente ter consoante, vogal, e daí outra sílaba, consoante vogal. Mas quando isso acontece, a gente diz que a gente tem então um patim, porque a gente tem essa consoante que é como se ela estivesse sobrando, né? Porque ela está ali sozinha, ela não está acompanhada de uma outra vogal.
Então a gente vai ter, por exemplo, consoante, vogal e consoante. Então o patim simplesmente é essa consoante que vai ficar no final dessa sílaba. Tá? E isso vai ser bem importante, porque isso acaba interferindo bastante também na pronúncia, mas também na gramática também. Isso vai ser bem importante quando vocês forem ver a gramática, vocês vão ver que tem bastante diferença quando uma palavra tem patim ou não. Isso vai ser bem importante. Então, uma das regras de pronúncia mais importantes que a gente vai ter em relação ao patim é que quando a gente tiver o tigat, né, o nosso TD, ou o shiat, ou o san-shiat, né, o S ou o S duplo, ou a gente também tiver o tiat, o nosso J, ou o tiat aspirado, ou por fim também o riat, que é o nosso Hzinho, né, com som de 2 R's. Quando essas consoantes estiverem na posição de patim, né, no final da sílaba ali embaixo, elas vão perder o som que seria o som natural dessas consoantes. Então elas vão passar a ter, na verdade, um som de T seco, né, um som bem seco assim no final. Né? Não vai ter mais o som do S, vai ter, por exemplo, um som de um T seco, ou não vai ter mais o som do H, vai ter o som desse T seco. A gente pode ver isso, por exemplo, então, na palavra kot, que significa lugar, né? A gente vai escrever ela com o kiok, com o e daí com o shiot, né? O nosso S ali embaixo. Então esse S ele vai estar na posição de patim. Por isso que ele não tem o som de S, né? De shi. Ele tem o som de kot, esse t, né? Kot, kot. Né? Esse som de T seco, então, né? Ele vai ter som de T seco porque ele está na posição de patim. Mas o que vai acontecer? E essa vai ser a regra geral então do patim, que vocês vão poder observar. Quando a gente tiver numa próxima sílaba uma vogal que vem depois, né, depois desse S, quando na próxima sílaba vem uma outra vogal, aí o som dele vai voltar ao normal, porque é como se o som desse S passasse para aquela próxima sílaba que vem depois, né, como se ele tivesse escrito na outra sílaba. Então, por exemplo, quando a gente tem o an, né, que isso é uma coisa da gramática, que tem a ver com o tópico, mas isso não importa agora. Quando a gente vai ter, por exemplo, ko-san, né, o som vai ficar com o som de S, porque tem esse a, né, que vem depois do S. Então, tira esse som do kot, né, do T seco, e passa de novo para o som do S normal. Então, por isso que fica ko-san, né? Então, a gente tem kot, com esse som do patim de T seco, e depois a gente vai ter o som normal do S, ko-san, né? Ko-san, como se fosse lugar e o lugar. Mas isso não importa agora, o que mais importa realmente é vocês prestarem atenção no som. Então, vamos revisar agora o que a gente já viu sobre o patim. Né? Patim simplesmente é aquela consoante que fica no final de uma sílaba, né? Meio que sobrando, entre aspas, ali. Né? Porque não tem uma vogal que vem do lado dela. Então, se vocês pensarem no patim simplesmente como essa consoante que fica ali no final, vocês, na verdade, não vão ter nenhum problema de entender o patim, porque ele é muito simples. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma influência na pronúncia de algumas consoantes que a gente viu, né? Que é o tigat, né? O TD, o nosso shiat, o san-shiat, o S duplo, né? Mas também no tiat, no J e no tiat aspirado, né? Na versão aspirada dele. E também no riat, que vai ser o nosso Hzinho lá com som de 2 R's. Né? Então, todos esses, quando estiverem em patim, eles vão ter um som de T seco, e não o som natural, que seria o som dessas consoantes. Por exemplo, a gente viu isso na palavra kot, né? Mas, quando a gente tiver uma vogal que vier logo na próxima sílaba, então o som dessas consoantes vão voltar ao normal. Por isso que a gente tem, por exemplo, ko-san, né? Por causa desse an que vem depois e volta para o som natural do S. Então, essa foi a nossa mini aula sobre o patim. Espero que tenha ficado muito simples para vocês, que vocês nunca mais vão ter dificuldade com o patim daqui para frente. Annyeong!